Vou contar uma história. Para você, o que é mais rápido? Alguns acham que é a luz, a coisa mais rápida que tem no universo. Outros acham que é o pensamento, pois nos leva a qualquer canto, um piscar de olhos. Já outros acham que é a vontade de ir ao banheiro, pois quando a gente chega lá que pensa em acender a luz, já foi. Como você faz para poder ter certeza que algo é mais rápido do que outro? A gente calcula a velocidade. Para calcular a velocidade, a gente precisa de distância, deslocamento e intervalo de tempo. Velocidade, na realidade, é a rapidez com que a gente se desloca. Toda vez que, para calcular uma determinada grandeza física, precisamos dividir uma a outra pelo intervalo de tempo, no fundo, essa grandeza física tem a ver com rapidez. Para calcular a velocidade, dividimos o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, velocidade é a rapidez com que a gente se desloca. Para calcular a aceleração, a gente divide a variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Então, no fundo, a aceleração é a rapidez com que a gente varia a velocidade. Para calcular a potência, a gente divide o trabalho realizado por uma força pelo intervalo de tempo. Então, potência é a rapidez com que se transfere energia, com que essa força consegue transferir energia. No sistema internacional, a unidade de medida de velocidade é metro por segundo, mas a mais usual é o quilômetro por hora. Imagine que eu tenho um carrinho de controle remoto que eu queira calcular a velocidade com que ele anda no piso da sala, e eu não tenho uma trena para medir distância, mas eu estou tomando um suco, eu faço o carrinho andar e utilizo o canudo para medir a distância que ele andou. Digamos que ele tenha andado 10 canudos e levou 5 segundos para isso. Eu posso calcular a velocidade desse carrinho em canudos por segundo. A intenção é mostrar que eu posso medir distância usando qualquer unidade de medida. Medir nada mais é do que saber quantas vezes a unidade cabe no que estamos medindo. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Você consegue perceber visualmente se algo é mais rápido que outro? Por exemplo, esses dois carrinhos. Qual é o mais rápido, o carrinho 1 ou o 2? Nós temos aí fotografias estroboscópicas do movimento dos dois carrinhos. Eu só consigo dizer quem é o mais rápido se eu souber se associar isso a uma escala de tempo. Essas fotografias são uma escala de tempo. Agora eu consigo dizer de certeza quem é o mais rápido, pois o carrinho 2 percorre uma distância maior no mesmo intervalo de tempo que o carrinho 1 percorre uma distância menor. Você consegue perceber visualmente se algo está aumentando ou diminuindo sua velocidade? Por exemplo, qual desses dois carrinhos, o 1 ou o 2, aumenta a sua velocidade? Qual deles está diminuindo? De novo, eu só consigo afirmar isso se eu associar a uma escala de tempo, a um intervalo de tempo para percorrer essas distâncias. A partir disso, eu percebo que o carrinho 1 aumenta a sua velocidade e que o carrinho 2 diminui sua velocidade. E com a luz, você consegue perceber o mesmo? O que ocorre nos nossos olhos que nos permite ver? Enxergamos porque algo sai dos olhos ou porque algo entra nos olhos? A velocidade da luz é finita ou infinita? A percepção visual na antiguidade. Existiam duas correntes na antiguidade que tinham explicações diferentes e opostas e predominantes em relação à percepção visual. A primeira delas denominamos de fogo de Afrodite. A segunda seriam os atomistas.
Os pensadores do fogo de Afrodite acreditavam que a deusa Afrodite, deusa da beleza e do amor, havia acendido dentro do olho humano uma chama, e é a luz dessa chama, quando atinge os objetos, que nos permitia ver. É importante frisar que, nessa época, a maior parte das pessoas acreditavam que tudo à nossa volta era formado por uma combinação dos elementos fogo, água, terra e ar. Hoje a tabela periódica já é um pouco maior que isso. Bem pouco. Os atomistas acreditavam que nós enxergávamos porque partículas saíam dos objetos e atingiam nossos olhos. Minúsculas partículas. Certo? Tanto a corrente do fogo de Afrodite quanto a dos atomistas não explicavam uma série de fatos. Por exemplo, o fogo de Afrodite não conseguia explicar porque não é possível enxergar num lugar escuro. Se enxergamos porque a luz do fogo de Afrodite que está dentro dos nossos olhos ilumina os objetos, nós deveríamos enxergar a qualquer momento, bastando para isso abrir os olhos. Eles contornaram essa dificuldade admitindo que, para enxergarmos, não bastava apenas a luz sair dos nossos olhos, mas também existia uma luz que emanava dos corpos e que o encontro da luz que sai dos nossos olhos com a luz que sai dos objetos é que nos permite ver. E a luz que sai dos objetos, elas continham informação sobre volume, tamanho. Que relação tem a luz do dia com o fogo emitido pelos olhos? Pelo dia, tudo está muito bem iluminado, à noite não. Talvez seja porque pelo dia todos estão de olho aberto, então iluminam melhor tudo à nossa volta. Os atomistas não conseguiam explicar como os átomos emitidos por um objeto não se chocavam com os emitidos por outro, pois se enxergamos porque partículas saem dos objetos, se essas partículas colidissem no meio do caminho, teríamos uma visão turva de ambos. Eles também não explicavam como as imagens de objetos muito grandes são formadas dentro do olho. Imagine um arranha-céu, uma pirâmide daquelas do Egito, caber dentro do olho. E de cada ponto dela saíam átomos. E nós enxergamos também objetos pequenos. Em relação à velocidade da luz ser finita ou infinita, nas duas correntes de pensamento existiam pensadores que acreditavam que a velocidade da luz era finita e pensadores que acreditavam que a velocidade da luz era infinita. E pessoas de peso, a exemplo de Aristóteles, para o fogo de Afrodite, e de Newton para os atomistas. E eles possuíam bons argumentos para isso. Em relação à corrente de pensamento do fogo de Afrodite, um pensador chamado Euclides tinha a seguinte explicação. À noite, ao abrirmos os olhos, vemos todas as estrelas instantaneamente. À noite, quando olhamos para o céu, enxergamos as estrelas incrustadas na esfera celeste, como se todas estivessem a mesma distância em relação a nós. Mas na época já se sabia que isso não era verdade. Existiam estrelas que estavam mais longe e outras que estavam mais perto. Ao abrir, admitindo-se que a luz saía dos nossos olhos, e ao abrirmos os olhos enxergávamos todas as estrelas instantaneamente, isso só poderia acontecer se a velocidade da luz fosse infinita. O argumento de Descartes era o seguinte. Descartes era um pensador ligado à linha atomista. Sendo a velocidade da luz finita, admitindo-se que a velocidade da luz seja finita, ou seja, que ela demora um tempo para percorrer uma certa distância, e a distância da Terra à Lua muito grande, no cone de sombra da Terra ainda estaria contida a luz do Sol que não chegou à Lua, iluminando-a mesmo no alimento perfeito, iluminando-a após ocorrer esse alinhamento. Considerando que na realidade nós não observamos
isso ocorrer, chegamos à conclusão de que a velocidade da luz é infinita. Quando esse slide aparece, significa que após ele virá uma sequência de questões que os alunos deverão responder utilizando o método IPC, Instrução pelos Colegas. Nesse momento, lembramos ao professor que essas questões podem ser alteradas, substituídas ou até mesmo eliminadas, dependendo da necessidade. De se mudar o foco do assunto ou de reduzir o tempo de execução da tarefa. Também pode ser alterado o número dessas questões para mais ou para menos. Só tem a única maneira de chegar a uma conclusão definitiva é medir a velocidade da luz. Então, como medir a velocidade da luz? Em 1967, Galileu tentou medir a velocidade da luz utilizando a distância de duas colinas. Galileu ficava no topo de uma e o seu discípulo ficaria no topo de uma outra. Ficou no topo de uma outra, da outra. Ele descobria a sua lamparina quando o seu ajudante percebesse a luz dessa lamparina, descobriria a luz percorre uma distância ali na ida de quase 2 km. O seu ajudante, ao perceber esse brilho, a luz chegar, descobriria a sua lanterna, e aí a luz percorre a mesma distância dele na volta. Galileu mediria o tempo em que a luz ele levou para descobrir inicialmente a sua lâmpada e para perceber a luz da lamparina do seu ajudante acesa. Usando a equação da velocidade média e esses dados, mediria a velocidade da luz. Obviamente isso não deu certo. Mais uma vez as plaquinhas. O primeiro a conseguir, com uma boa aproximação, calcular o valor da velocidade da luz foi o físico dinamarquês Ole Christer Romer. O método de Romer consistia no seguinte: em utilizar ocultações, intervalo de tempo entre as ocultações, em utilizar ocultações da Lua Io de Júpiter para calcular o valor dessa velocidade. Ele inicialmente fez uma observação com Júpiter, Terra e Sol na configuração de oposição. Lembramos que Júpiter e o Sol estão em oposição em relação à Terra quando se encontram em lados opostos em relação à Terra. Sabendo que o período de Io é de 1,76 dias aproximadamente, e após ter feito uma observação em oposição, marcando o instante dessa observação, é fácil prever uma observação futura. Por exemplo, imaginemos que a Terra dará meia volta, enquanto isso Io dará uma série de revoluções ao redor de Júpiter. Nesse momento, Romer foi fazer uma segunda observação. Júpiter e o Sol estão na configuração de conjunção, quando em relação à Terra se encontram do mesmo lado. O problema é que ele previu que a ocultação ocorreria num determinado instante T2, só que ao observar percebeu que houve um atraso no instante dessa ocultação.
Olli-Home então deduziu corretamente que, por a luz ter que percorrer uma distância maior de aproximadamente 2 unidades astronômicas num segundo momento, provocou um atraso no instante da observação. Sabendo-se a distância que a luz precisou percorrer e o intervalo, a diferença de tempo entre o instante esperado e o instante medido, ele calculou a velocidade da luz. É isso que nós pretendemos reproduzir nesse trabalho. Luz no fim do túnel. O que vocês sabem sobre Júpiter? O nome Júpiter deriva do deus romano equivalente a Zeus, quinto planeta do sistema solar em relação ao Sol, maior planeta do sistema solar. Aí colocamos 3 imagens comparativas do tamanho de Júpiter, aqui comparando com os outros planetas. Dentro dele cabem 1.334 terras, aqui comparando com o Sol. E essa aqui é uma série de comparações, que vão desde Mercúrio até uma das maiores estrelas conhecidas, ao Y Scuti, composto principalmente de nitrogênio e hélio. Planetas mais próximos do Sol geralmente são sólidos. Os planetas na distância intermediária, em sua maior parte, são gasosos. Possuem anéis. Costuma-se achar que apenas Saturno possui anéis, mas Júpiter também possui. Período de translação, 4.331 dias aproximadamente. Período de rotação, aproximadamente 10 horas. Velocidade orbital média de 13 km por segundo. Temperatura média menos 108 graus Celsius. Do mesmo jeito que na Terra, tem lugares muito frios e tem lugares muito quentes. Gravidade 24,79 metros por segundo ao quadrado. Seria interessante comentar com os alunos o efeito dessa gravidade no corpo humano. Mancha vermelha com 24.000 a 40.000 quilômetros. Com uma mancha vermelha, essa mancha aqui, ela é ovalada, ela é uma elipse. 24.000 km seria o eixo menor, 40 km para o eixo maior. Possui 67 luas. Perceba que o nome luas está entre aspas, porque Lua é o nome dado ao nosso satélite natural. A Lua Io de Júpiter. O nome deriva de uma ninfa pela qual Zeus se apaixonou, mas é o mais próximo de Júpiter entre os satélites galileanos. Lembrando que os satélites galileanos são Ganimedes, Calisto, Europa e Io. Quarta maior lua do sistema solar, pouco maior do que a nossa Lua. Possui caldeiras, que são vulcões sem montanhas. A lava é meio azulada por conta dos elementos químicos em seu interior. Essa lava pode atingir até 1.700 graus Celsius. Temperatura média menos 143 graus Celsius. As erupções dessas caldeiras podem chegar até uma altura de 250 km. Como a gravidade de Io comparada de Júpiter é muito menor, Júpiter puxa esse material para sua órbita, fazendo aparecer os anéis. Não possui crateras de impacto. Período orbital aproximadamente 1,77 dias, que dá aproximadamente 42 horas. Velocidade orbital média 17,3 km por segundo.
Aqui retomamos a ideia de Euler-Romer. A configuração planetária que observamos é oposição ou conjunção. Oposição porque, em relação à Terra, o Sol e Júpiter se encontram em lados opostos. Então, a intenção era produzirmos imagens astronômicas das ocultações em oposição e em conjunção, para que o professor que fosse aplicar o produto Brasil afora, ele conseguisse, mesmo sem o telescópio, realizar a tarefa. Porque muitas vezes os alunos não têm disponibilidade para ir à escola à noite, o professor não tem um telescópio à disposição, e também a situação climática muitas vezes não permite aquela determinada data fazer uma observação. Tentamos várias vezes fazer essas imagens. No entanto, em nossa cidade, a ocorrência de nuvens é muito alta por estarmos próximos ao litoral. Observando aqui essa imagem na tela, fizemos uma primeira imagem quando Io ainda se encontrava a uma certa distância do cone de sombra de Júpiter. E fomos fazendo imagens à medida que Io ia se aproximando. Você percebeu lá na imagenzinha que colocamos, imagem saturada, colocamos de Júpiter e as luas. Nas imagens possuem duas luas, uma delas é Io, a outra é a Europa. Io está se aproximando de Júpiter. Só que quando foi o instante exato da ocultação, teve ocorrência de nuvens que não nos permitiu fazer produzir a imagem do momento exato da ocultação. Frisamos que não existe nuvens interplanetárias, que são uma figura para exemplificar, para facilitar o entendimento a partir da visualização. Bolamos então a estratégia que, mesmo sem saber o instante exato da ocultação, nós utilizamos as imagens anteriores que fizemos para prever esse instante. Atividade 1, utilizando a tabela prevendo o futuro, ela justamente nasce dessa necessidade de saber o instante da ocultação. Então, sabendo a velocidade com que Io se aproxima de Júpiter e sabendo a distância que eu ainda precisaria percorrer até a ocultação, calculamos o tempo. É possível utilizar a equação da velocidade média pelo seguinte motivo. O movimento de Io ao redor de Júpiter é aproximadamente circular, mas esse movimento é rebatido no plano do céu a partir da direção divisada da Terra. É como se fosse um movimento harmônico simples, onde Io vai e volta em torno do ponto central, que seria Júpiter. Lembre-se que Io demora 42 horas para dar uma volta completa. E que fizemos filmagem em intervalo de tempo de 20 minutos. Então, 20 minutos dentro das 42 horas é um intervalo de tempo muito curto. Isso nos permite assumir que, para distâncias muito curtas, esse movimento é praticamente retilíneo e uniforme. É semelhante a gente andar na superfície da Terra. A Terra é uma grande bola, mas para distâncias curtas, aparentemente andamos em linha reta. Aqui colocamos uma questão numérica simples sobre a equação da velocidade média que precisaremos usar mais para frente. Essa questão também poderá ser trocada de acordo com a necessidade do professor e com o grau de dificuldade que os seus alunos são capazes de resolver. Mais uma vez, questões. E agora, nesse momento, vamos para o
Programa Software de Astronomia Profissional DS9. As instruções para esse momento da atividade se encontram no vídeo tutorial 1, VT1. Retornando às apresentações em PowerPoint, o próximo slide é esse aqui, onde perguntamos aos alunos o que eles estão vendo. Dizemos que eles estão vendo o mapa do tesouro. Mas para achar o tesouro nós precisamos de um referencial, geralmente um coqueiro. Mas isso só não basta, precisamos de uma coordenada. Por exemplo, 12 passos do coqueiro. Mas apenas 12 passos do coqueiro não é o suficiente, porque existem várias posições a 12 passos do coqueiro. Agora, se eu disser 12 passos a nordeste do coqueiro, aí só existe uma possibilidade. A partir da Rosa dos Ventos, 12 passos a nordeste do coqueiro. Fomos até lá, cavamos nesse ponto e não encontramos o tesouro. Encontramos ele a mais 4 passos a sudeste do coqueiro. Explicamos nesse momento que a física e a matemática utilizam esses mesmos parâmetros para resolver seus problemas. Precisa de um ponto de referência, orientação coordenada e precisa de uma escala. Em relação ao ponto de referência, no lugar do coqueiro, nós temos a origem do plano cartesiano, que já possui uma orientação, o plano cartesiano possui uma orientação própria, horizontal, vertical. E aí temos as escalas, são os números nos eixos cartesianos. No plano cartesiano, cada ponto é formado por um coordenado XY. Se precisamos, a partir da necessidade de se calcular o deslocamento do primeiro ponto, onde procuramos tesouro, para o segundo, e utilizando os pares ordenados do plano cartesiano, é possível calcular esse deslocamento. É só imaginar que esse triângulo retângulo, que a hipotenusa é o que nos interessa, é o deslocamento, o módulo do vetor de deslocamento. O cateto B e o cateto A, é possível calcular o tamanho deles a partir das coordenadas dos pontos, usando o teorema de Pitágoras. Desenvolvendo a equação, achamos a distância entre esses pontos. A equação da distância entre os dois pontos aparece na tela. Utilizamos essa analogia para explicar que o programa DS9 assume o canto inferior esquerdo da tela como a origem do referencial e que, a partir das posições das luas em relação a Júpiter, é possível calcular a distância, o deslocamento delas, usando essa mesma equação. E que o programa DS9 utiliza como medida de distância o pixel, pontos de luz na tela. À medida que a Lua se aproxima de Júpiter, ela se desloca, é possível calcular esse deslocamento a partir das coordenadas de x e y de cada ponto. Essas coordenadas no DS9 são dadas em pixel. Aí vamos de novo para as questões. Esse slide foi colocado aqui para explicar a trajetória de Marte observada a partir da Terra. Como no pré-teste haviam várias questões ligadas à trajetória, e os alunos tiveram uma certa dificuldade, apresentaram dificuldade no pré-teste, nós começamos a discutir nesse momento, uma série de possibilidades de trajetória. Escolhemos o quadro branco para fazer essas análises e lançando desafios para os alunos, tipo desenhar a trajetória de uma formiguinha que caminha na borda de um cone, cuja base, o centro da base, se encontra no centro de um
de um plano X, Y e Z. E desenhar a projeção da trajetória dessa formiga no plano XY da base. Voltamos ao DS9. As instruções para o uso do DS9 nessa segunda etapa, que efetiva o cálculo da velocidade da luz, estão no vídeo tutorial 2, que ensina a utilizar a tabela e a luz.